Algumas histórias chegam quando a pessoa já tentou ignorar tudo o que aconteceu, mas percebe que o silêncio começa a pesar mais do que a lembrança. Não são relatos escritos para impressionar, nem para convencer alguém de algo impossível. São tentativas de organizar uma experiência que não se encaixa no que deveria ser normal. Quando essas histórias chegam até mim, quase sempre trazem esse mesmo tom contido, como se o autor ainda estivesse medindo cada palavra. O que você vai ouvir hoje não é um único relato, mas 3 histórias diferentes, enviadas por pessoas que nunca se conheceram. Vidas comuns, lugares distintos, rotinas que não tinham nada de extraordinário até o momento em que algo aconteceu. Nenhuma delas buscava mistério. Nenhuma delas esperava se deparar com algo fora do lugar. Existe um padrão curioso nesses relatos. Não é a aparência do que foi visto, nem a intensidade do medo. É a sensação de que algo atravessou a rotina sem pedir permissão. Algo que não deixou respostas claras, apenas consequências silenciosas. Depois disso, nada continuou exatamente igual. Em todos os casos, o que mais incomoda não é o evento em si, mas o que veio depois. A dúvida persistente, a sensação de que o mundo pode esconder coisas que não se anunciam, que o estranho não precisa fazer barulho para existir. Às vezes, ele apenas se instala. Essas histórias não falam de heróis, nem de pessoas especiais. Falam de gente comum, em casas comuns, em lugares que você poderia reconhecer. É justamente isso que as torna inquietantes. Elas não acontecem em cenários distantes. Elas acontecem onde ninguém estava preparado para desconfiar. Talvez você perceba que, em nenhum desses relatos, tudo é explicado. Isso não é um erro. É parte da experiência. Quem vive algo assim, raramente recebe um encerramento confortável. O que fica são fragmentos, sensações e a certeza de que algo cruzou um limite invisível. Se você está aqui esperando respostas definitivas, talvez não seja isso que encontrará. Mas se já sentiu em algum momento que algo não deveria estar ali, e mesmo assim estava, então essas histórias podem soar familiares demais. Porque às vezes não é o grito, a forma ou a ameaça que denunciam o estranho. Às vezes, é apenas a sensação incômoda de que algo aconteceu, e ninguém mais parece ter percebido. O primeiro relato foi enviado por Marcos, nome fictício escolhido por ele mesmo, porque não queria que ninguém o reconhecesse. Desde o início, deixou claro que não estava tentando provar nada. Disse apenas que precisava colocar em palavras algo que vinha carregando sozinho há tempo demais. Marcos morava em uma casa simples, em um bairro residencial comum, daqueles em que nada parece fora do lugar. Rua tranquila, vizinhos previsíveis, rotina repetida dia após dia. Ele sempre gostou dessa normalidade. Era reconfortante saber exatamente o que esperar. Trabalhava o dia inteiro fora e costumava chegar em casa já à noite. Jantava, tomava banho e ficava um tempo assistindo televisão antes de dormir. Nada de diferente. Nada que justificasse o que começou a acontecer. A primeira coisa estranha não foi um barulho alto, nem algo visível. Foi uma sensação. Uma impressão vaga de que a casa estava diferente quando ele entrava. Não ameaçadora, apenas errada. No começo ele ignorou. Atribuiu ao cansaço, ao estresse do trabalho, à cabeça cheia. A mente prega peças quando estamos exaustos. Ele sabia disso. Com o passar dos dias, a sensação começou a se repetir. Sempre à noite. Sempre depois que ele fechava a porta e ficava sozinho. Era como se o ar da casa estivesse mais pesado, mais denso. Marcos não sentia medo imediato. O que sentia era desconforto, um incômodo difícil de explicar, como se estivesse ocupando um espaço que já não era só dele. Uma noite, enquanto jantava, percebeu que estava prestando atenção demais aos sons da casa.
O tic-tac do relógio, o zumbido distante da geladeira, o rangido leve do piso, sons normais, mas que pareciam exageradamente presentes. Ele desligou a televisão para ouvir melhor. Ficou em silêncio por alguns segundos. Não ouviu nada fora do comum. Mesmo assim, a sensação não passou. Decidiu ir dormir mais cedo naquela noite. Achou que um bom descanso resolveria tudo. Deitou, apagou a luz e ficou olhando para o teto no escuro. Foi nesse momento que percebeu algo ainda mais estranho. O silêncio não era completo. Havia uma ausência específica de sons, como se algo tivesse sido retirado do ambiente. Ele não sabia explicar melhor. Apenas sentia que o silêncio estava diferente do habitual. Fechado demais. Controlado demais. Marcos se virou na cama algumas vezes, tentando relaxar. O corpo estava cansado, mas a mente permanecia alerta. Era como se estivesse esperando alguma coisa acontecer, mesmo sem saber o quê. Em determinado momento, teve a impressão clara de que não estava sozinho no quarto. Não viu nada, não ouviu nada, apenas sentiu. O coração acelerou imediatamente. Ele se sentou na cama e olhou ao redor. O quarto estava exatamente como sempre. Porta fechada, janela trancada. Nenhuma sombra fora do lugar. Mesmo assim, ele não conseguiu se deitar novamente. Ficou sentado, respirando fundo, tentando recuperar o controle. A sensação foi diminuindo aos poucos, até se tornar suportável. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. A casa clara, silenciosa de um jeito comum. Marcos se sentiu quase envergonhado por ter ficado tão inquieto na noite anterior. Durante o dia, mal pensou no assunto. O trabalho ocupou sua mente e a rotina voltou ao eixo. Ele chegou a acreditar que tudo não passava de um episódio isolado. Na segunda noite, porém, a sensação voltou, mais cedo, mais nítida. Assim que entrou em casa, teve certeza de que algo não estava certo. Dessa vez, o desconforto parecia localizado. Não era a casa inteira, era um ponto específico, próximo ao corredor que levava aos quartos. Marcos ficou parado por alguns segundos, observando o espaço. Nada se movia, nada fazia barulho. Mesmo assim, ele evitou passar pelo corredor naquele momento. Sentou-se no sofá e permaneceu ali por um bom tempo, como se estivesse adiando algo. Não sabia exatamente o que, mas sentia que não devia se aproximar. Quando finalmente criou coragem, caminhou lentamente pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado do que o normal. O piso rangia baixo sob seus pés. Ao chegar à porta do quarto, a sensação atingiu o auge. Era como se algo estivesse concentrado ali. Não dentro do quarto, mas no espaço imediatamente à frente da porta. Ele abriu a porta rapidamente, quase num impulso. O quarto estava vazio. Nenhuma mudança visível, nenhum sinal de invasão. Mesmo assim, o ar dentro do quarto parecia diferente, mais frio, mais parado. Marcos entrou com cautela e acendeu a luz. Foi então que notou algo fora do lugar. A cadeira que costumava ficar encostada na parede estava levemente deslocada. Não muito, apenas alguns centímetros. A princípio, isso não deveria significar nada. Ele poderia ter esbarrado nela sem perceber. Ainda assim, teve certeza de que não era assim que havia deixado. O desconforto se transformou em tensão real. Pela primeira vez, sentiu medo. Um medo contido, silencioso, que se instalou no peito. Marcos verificou a casa inteira naquela noite. Portas, janelas, fechaduras. Tudo estava trancado. Não havia sinais de arrombamento. Mesmo depois de checar tudo, não conseguiu relaxar. Dormiu mal, acordando várias vezes com a sensação de que algo estava errado. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a se repetir. Objetos mudavam de lugar sutilmente. Nada gritante, nada óbvio. Apenas o suficiente para causar dúvida. Um copo que ele lembrava de ter deixado na pia aparecia sobre a mesa. Um livro mudava de posição.
A tampa do vaso ficava levantada sem explicação. Marcos começou a questionar a própria memória. Pensou que talvez estivesse distraído demais, ou que estivesse esquecendo coisas simples. Mesmo assim, uma parte dele tinha certeza de que não era isso. As mudanças tinham um padrão. Sempre à noite, sempre quando ele estava sozinho. Uma madrugada, acordou com a sensação de que alguém estava muito próximo da cama. Abriu os olhos rapidamente, com o coração disparado. Não havia ninguém, mas o ar parecia comprimido, como se algo tivesse acabado de se mover e parado ali. Ele não conseguiu voltar a dormir. Ficou acordado até o amanhecer, com os sentidos atentos, esperando qualquer sinal. Naquela manhã, decidiu que precisava fazer algo. Pensou em chamar um amigo, em pedir para alguém passar a noite com ele, mas não sabia como explicar o motivo. Como dizer que sentia uma presença sem nunca ter visto nada? Como justificar esse medo sem provas? Optou por instalar uma câmera simples no corredor, não para gravar algo específico, mas para se sentir menos vulnerável. Na primeira noite, com a câmera ligada, a sensação continuou. O desconforto não diminuiu. Pelo contrário, parecia mais intenso. Marcos passou boa parte da noite acordado, olhando as imagens pelo celular. O corredor permanecia vazio. Em determinado momento, a imagem apresentou uma interferência rápida. Não durou mais do que 1 segundo. A câmera voltou ao normal logo depois. Ele tentou se convencer de que era apenas um problema técnico. Ainda assim, não conseguiu ignorar o arrepio que percorreu o corpo. Na manhã seguinte, revisou a gravação com calma. Não encontrou nada claramente anormal. Apenas aquele pequeno trecho distorcido. O que mais o perturbou foi perceber que naquele exato momento, ele lembrava de ter sentido um desconforto físico intenso, como se algo estivesse muito perto. A coincidência foi difícil de ignorar. Marcos começou a evitar passar tempo em casa à noite. Chegava mais tarde, dormia mais cedo. Mesmo assim, a sensação não desapareceu. Era como se a casa tivesse sido alterada de forma irreversível. Em uma noite específica, o desconforto foi tão forte que ele decidiu sair. Pegou as chaves e abriu a porta com pressa. Ao cruzar o batente, sentiu um alívio imediato. O ar parecia normal outra vez. O peso no peito diminuiu. Ele ficou alguns minutos do lado de fora, respirando fundo, tentando entender o que estava acontecendo. Quando voltou a entrar, a sensação retornou quase instantaneamente. Isso confirmou algo que ele vinha evitando admitir. O problema não estava nele, estava na casa. Marcos passou a dormir fora sempre que podia. Na casa de amigos, em hotéis baratos, onde fosse possível. A casa permaneceu vazia por dias seguidos. Mesmo assim, quando ele voltava para buscar roupas ou objetos, a sensação continuava ali, como se algo tivesse se instalado e não se importasse com a presença dele, ou com a ausência. Ele nunca viu nada, nunca ouviu passos claros, nunca teve uma confirmação visual. O que teve foi a certeza constante de que aquele espaço não era mais neutro, não era mais seguro. Depois de semanas convivendo com isso, Marcos tomou uma decisão. Colocou a casa à venda sem contar o motivo real a ninguém. Mudou-se assim que conseguiu, em outro bairro, outra casa, outro ambiente. No novo lugar, a sensação nunca mais apareceu. O silêncio voltou a ser apenas silêncio. Mesmo assim, ele evita ficar muito tempo acordado à noite. Evita prestar atenção demais aos sons. Aprendeu que algumas coisas não precisam se mostrar para existir. Basta que se façam sentir. Ao escrever esse relato, Marcos disse que não busca explicações. Apenas precisava deixar registrado. Disse que, até hoje, não sabe o que ocupou aquele espaço, nem quando começou, nem por quê. O que sabe é que não era algo humano. Não reagia como uma pessoa. Não se movia como alguém comum.
Era apenas uma presença silenciosa, constante e fora do lugar. Algo que entrou na rotina sem avisar e que o fez entender que nem toda casa permanece vazia quando a porta se fecha. O segundo relato foi enviado por Renata, nome real, autorizado por ela, porque disse já não se importar mais com quem acreditaria ou não. O que importava era não carregar aquilo sozinha. Renata morava sozinha em um apartamento de médio porte em um prédio antigo no centro da cidade. Não era um lugar luxuoso, mas sempre foi silencioso e bem localizado. O prédio tinha poucos moradores, quase todos antigos. Gente discreta, educada, que evitava contato além do necessário. Isso nunca a incomodou. Ela trabalhava em horário comercial e passava a maior parte do dia fora. O apartamento era, até então, apenas um lugar para descansar. O que começou a incomodá-la não foi um evento único, mas uma repetição estranha. Algo pequeno demais para causar pânico imediato, mas persistente o suficiente para não ser ignorado. Tudo começou com ruídos vindos do andar acima do dela. Não eram passos comuns, nem móveis sendo arrastados. O som parecia irregular, às vezes longo demais para ser um passo, às vezes curto demais para ser um objeto caindo. No início, Renata pensou que fossem obras. Depois, imaginou que algum vizinho tivesse um hábito estranho. Tentou não dar importância. Com o passar dos dias, percebeu um detalhe inquietante. Os ruídos sempre começavam depois das 11 da noite. Nunca antes, nunca depois das 2 da manhã. Era como se obedecessem a um intervalo específico. Curiosa, decidiu perguntar ao síndico se havia alguém morando no apartamento de cima. A resposta foi rápida e direta. O apartamento estava vazio há meses. Renata achou que tinha entendido errado. Pediu confirmação. O síndico repetiu que o imóvel estava fechado, aguardando venda. Mesmo assim, os ruídos continuaram naquela noite, e na seguinte, e na outra. Ela começou a prestar atenção com mais cuidado. Percebeu que os sons não atravessavam o prédio inteiro. Pareciam concentrados exatamente sobre o teto do quarto. Uma noite, deitada na cama, sentiu uma vibração leve acima de si. Não foi forte o suficiente para tremer objetos, mas clara o bastante para ser percebida pelo corpo. O coração acelerou. Ela se sentou na cama, olhando para o teto escuro, tentando identificar alguma explicação lógica. O som cessou de repente, como se algo tivesse percebido sua atenção. Nos dias seguintes, Renata começou a evitar ficar no quarto à noite. Dormia no sofá, deixava a televisão ligada, tentava criar ruído. Mesmo assim, às vezes sentia a vibração atravessar o teto e alcançar o chão do apartamento. O mais perturbador era a ausência de continuidade. Não parecia alguém andando. Parecia algo se posicionando. Certa noite, criou coragem e subiu até o andar de cima. O corredor estava escuro e silencioso. O apartamento em questão tinha a porta lacrada com um aviso antigo de imobiliária. Nenhum sinal de entrada recente. Encostou o ouvido na porta. Não ouviu nada. Mesmo assim, sentiu um desconforto físico imediato, como uma pressão nos ouvidos. Voltando para seu apartamento, percebeu que o elevador parecia demorar mais do que o normal. O silêncio ali dentro era sufocante. Aquela noite foi a primeira em que Renata sentiu medo real. Não ansiedade. Medo. Os ruídos se intensificaram nos dias seguintes. Não ficaram mais altos, mas mais próximos. Em alguns momentos, ela tinha a sensação clara de que algo estava exatamente acima de sua cabeça. Parado, não se movendo, apenas ocupando espaço. Uma madrugada, acordou com a impressão de que alguém havia chamado seu nome. Não foi uma voz clara, foi mais uma intenção sonora. Sentou-se imediatamente na cama. O apartamento estava em silêncio absoluto. Ainda assim, teve certeza de que não havia sonhado.
A sensação era diferente de qualquer outro despertar noturno. No dia seguinte, perguntou a uma vizinha antiga sobre o apartamento vazio. A mulher hesitou antes de responder. Disse apenas que aquele imóvel sempre dava problema e mudou de assunto rapidamente. Renata passou a notar que ninguém gostava de falar sobre o andar de cima. O silêncio coletivo era desconfortável. Uma noite, os ruídos começaram mais cedo do que o habitual. Eram mais intensos, mais constantes. Ela sentiu o chão vibrar levemente sob os pés, como se o peso estivesse sendo distribuído diretamente acima do quarto. O corpo reagiu antes da mente. Ela pegou as chaves e saiu do apartamento sem pensar duas vezes. No corredor, o som cessou de forma abrupta. O silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante. Renata passou aquela noite fora. Dormiu mal, mas dormiu. Quando voltou no dia seguinte, o apartamento parecia normal. Nenhum objeto fora do lugar, nenhum sinal visível. Mesmo assim, ela sentiu imediatamente que algo permanecia ali. Não no espaço físico, mas na dinâmica do lugar. Tentou ignorar por mais algumas semanas. Mudou a posição dos móveis, trocou o quarto de lugar, alterou rotinas, nada adiantou. A sensação sempre retornava. Uma madrugada, ouviu um som diferente. Não vinha do teto, mas da parede. Um som abafado, como se algo pressionasse do outro lado, sem arranhar, sem bater. Ela ficou imóvel, segurando a respiração. O som durou alguns segundos e desapareceu. Aquilo foi o limite. No dia seguinte, decidiu procurar outro lugar para morar. Enquanto organizava caixas, percebeu algo estranho. O teto do quarto apresentava uma marca sutil, quase imperceptível. Não era uma rachadura. Era uma área levemente mais escura, como se tivesse sido pressionada repetidas vezes. Ninguém conseguiu explicar aquela marca. Nem o síndico, nem o corretor, nem um pedreiro chamado às pressas. Renata se mudou antes de terminar o contrato. Não discutiu, não tentou recuperar nada. No novo apartamento, dormiu profundamente na primeira noite. O silêncio voltou a ser apenas silêncio. Mesmo assim, evita prédios antigos, evita apartamentos intermediários, evita ficar embaixo de outros moradores. Disse que não sabe o que estava naquele apartamento de cima. Não sabe se era algo que entrou depois que o lugar ficou vazio, ou se sempre esteve ali, esperando que alguém ocupasse o espaço abaixo. Nunca viu nada, nunca teve provas concretas. O que teve foi convivência forçada com algo que não precisava se mostrar. Algo que só se manifestava através do peso, da vibração e da proximidade. Renata afirma que aquilo não parecia humano, não reagia a estímulos comuns, não seguia padrões de comportamento conhecidos. Era apenas uma presença insistente, silenciosa e localizada. Algo que escolheu aquele ponto específico. Ao escrever esse relato, ela disse que não espera que todos acreditem. Apenas não queria que aquela experiência se perdesse no esquecimento. Porque viver com aquilo mudou sua forma de perceber espaços fechados. Mudou a forma como ela entende silêncio e altura. Algumas coisas não precisam descer até você. Basta estarem logo acima. O terceiro relato chegou assinado por Marcos, um homem que viveu praticamente a vida inteira em zona rural e que fez questão de autorizar o uso do nome, dizendo que esconder isso não mudaria o que aconteceu. Marcos morava em uma casa simples, cercada por pasto, cercas antigas e pequenos trechos de mata que já não eram cuidados havia anos. Um daqueles lugares onde o silêncio nunca é total. Sons de animais, vento cortando o capim e movimentos noturnos sempre fizeram parte da rotina dele. Por isso, o que começou a acontecer não foi identificado de imediato como algo errado. Tudo começou com ruídos vindos do terreno vizinho, uma área abandonada que não servia para criação nem plantio, apenas um espaço esquecido entre propriedades. Os sons não surgiam todos os dias, nem em horários exatos.
mas sempre depois que a noite se instalava por completo, quando não havia mais luz natural alguma. No início, Marcos acreditou que fossem animais silvestres circulando, talvez algum bicho maior procurando abrigo ou alimento. Essa explicação começou a perder força quando ele percebeu que os ruídos não se afastavam nem se aproximavam como seria esperado de um animal comum. O som parecia sempre concentrado na mesma área do terreno, como se algo permanecesse ali por longos períodos, quase imóvel. O que mais incomodava não era o barulho em si, mas a forma como ele acontecia, sempre controlado, sem correria, sem desespero, sem padrão reconhecível. Em algumas noites, Marcos ficava sentado na varanda apenas escutando, tentando entender se aquilo seguia algum ritmo, mas nunca conseguia prever quando começaria ou quando cessaria. Com o passar dos dias, começou a notar mudanças no ambiente ao redor da casa, pequenas no início, mas difíceis de ignorar depois. Insetos diminuíram drasticamente naquela parte do terreno, especialmente à noite, quando antes o som era constante e quase ensurdecedor. O cachorro da casa, acostumado a circular livremente, passou a evitar completamente a cerca que separava os dois terrenos. Quando se aproximava, o animal não avançava nem latia agressivamente, apenas ficava parado, rígido, como se algo o impedisse de seguir. Marcos percebeu que os ruídos pareciam reagir à presença dele, cessando sempre que ele permanecia do lado de fora observando. Bastava entrar na casa, apagar as luzes ou se afastar da janela para que os sons retornassem, como se algo retomasse uma atividade interrompida. Uma madrugada, ele acordou sem saber exatamente o motivo, sentindo apenas uma pressão estranha no corpo, como se o ar estivesse mais pesado. Não havia barulho claro naquele momento, mas o chão transmitia uma vibração leve, contínua, quase como um motor distante, embora não houvesse nada por perto. Ao se levantar e ir até a janela, Marcos teve a sensação imediata de que não deveria olhar por muito tempo. O terreno parecia mais escuro do que o normal, não por falta de luz, mas como se a própria escuridão estivesse mais concentrada ali. O silêncio naquela noite não era o silêncio comum do campo, mas algo fechado, compacto, que dava a impressão de conter movimento. Foi então que o ruído voltou, mais próximo da cerca, não como passos, mas como algo sendo deslocado lentamente, com peso suficiente para pressionar o chão. Marcos sentiu o peito apertar sem dor, apenas com uma sensação clara de alerta, como se o corpo reagisse antes de qualquer pensamento lógico. Ele apagou as luzes da casa e se afastou da janela, tentando reduzir qualquer sinal da própria presença. O som continuou por longos minutos, sem se aproximar nem se afastar, apenas existindo. Quando finalmente cessou, o silêncio que ficou foi tão absoluto que chegou a incomodar fisicamente. Pela manhã, Marcos decidiu verificar o terreno com mais cuidado, apesar da resistência interna que sentia. No local de onde os ruídos vinham, encontrou áreas do pasto completamente pressionadas, como se algo pesado tivesse permanecido ali parado. Não havia pegadas, não havia trilhas, não havia marcas de deslocamento entre um ponto e outro. Eram espaços isolados, escolhidos, que não seguiam nenhuma lógica natural conhecida por ele. Com o passar das semanas, esses pontos não voltaram ao normal, mesmo com chuva, sol e crescimento do capim ao redor. A vegetação permanecia sempre mais baixa, como se fosse constantemente comprimida por algo invisível. Marcos comentou o que estava acontecendo com um vizinho antigo da região, alguém que conhecia bem aquelas terras. O homem ouviu tudo em silêncio e respondeu apenas que aquele terreno não segurava coisa nenhuma, evitando qualquer explicação adicional. A forma como ele disse aquilo deixou claro que não era ignorância, mas escolha.
Depois dessa conversa, Marcos passou a evitar sair de casa à noite sempre que possível. Os ruídos continuaram por algum tempo, aparecendo de forma irregular, até cessarem completamente, sem aviso. Não houve um evento final, não houve confronto, não houve conclusão clara, apenas parou. Mesmo assim, o ambiente não voltou ao que era antes. Animais continuaram evitando aquela área específica do terreno, mesmo meses depois. O silêncio noturno passou a parecer diferente, mais atento, menos aleatório. Marcos percebeu que nunca mais se sentiu completamente sozinho naquele espaço, mesmo quando tudo parecia normal. Não havia medo constante, mas uma cautela que se instalou de forma permanente. Ele nunca tentou construir nada naquele terreno, nem cercar, nem modificar o espaço. Preferiu deixar como estava, como se interferir pudesse ser um erro. Com o tempo, os ruídos deixaram de ser o mais inquietante da experiência. O que permaneceu foi a sensação de que algo havia ocupado aquele lugar temporariamente. Algo que não precisava ser visto para ser percebido. Marcos afirmou que não sentiu hostilidade direta em nenhum momento. O que sentiu foi observação, presença e ocupação. Como se o terreno tivesse sido usado para algo que não dizia respeito a ele. Ao escrever o relato, disse que não busca respostas nem explicações finais. Apenas aceitou que nem tudo deixa marcas claras ou histórias completas. Algumas coisas passam sem caminhar, sem atacar, sem se revelar. Apenas permanecem por um tempo suficiente para alterar o espaço. E depois seguem adiante. Marcos nunca mais voltou a escutar os ruídos. Mesmo assim, evita caminhar perto da cerca depois que escurece. Não por pânico, mas por respeito ao que não entendeu. Ele afirma que o campo continua ali, aparentemente igual, mas que para ele, aquele espaço nunca mais foi neutro. Algo aconteceu ali sem pedir permissão. Algo que não deixou explicações, apenas consequências. Ao terminar o relato, Marcos disse que escrever foi uma forma de organizar o que sentiu. Não para convencer ninguém, mas para não carregar isso sozinho. Porque há experiências que não se resolvem com lógica. Apenas se acomodam na memória e permanecem como um aviso silencioso de que nem tudo que ocupa um lugar precisa ser visto para estar ao. Depois de ouvir relatos tão diferentes, em lugares tão distantes entre si, uma sensação acaba se repetindo. Não é medo explícito, nem pânico, nem terror imediato. É algo mais difícil de nomear. A percepção de que existem momentos em que a realidade parece sair levemente do lugar, como se algo tivesse acontecido sem deixar provas claras. Nenhuma dessas histórias fala de monstros visíveis ou de eventos grandiosos. Elas falam de detalhes, de ruídos que não se explicam, de presenças que não se mostram, de regras silenciosas que todos parecem obedecer sem questionar. É aí que o desconforto nasce, no que não foi dito, no que foi sentido antes de ser entendido. Talvez o mais inquietante seja perceber que, em todos os casos, as pessoas continuaram vivendo. Não houve um desfecho espetacular, não houve respostas, houve adaptação, cautela, silêncio. Como se aceitar o inexplicável fosse, de alguma forma, a única maneira de seguir em frente. Essas histórias não pedem que você acredite em algo específico. Elas apenas mostram que o cotidiano pode esconder rupturas pequenas, quase invisíveis, mas suficientes para mudar a forma como alguém enxerga o mundo. E quando isso acontece, nada volta a ser exatamente igual, mesmo que tudo pareça normal por fora. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Um momento em que algo não encaixou, mas você seguiu adiante. Um ruído estranho, uma sensação fora de lugar, um silêncio pesado demais. Nem sempre isso vira uma história contada. Muitas vezes fica guardado. Se essas histórias ficaram com você, não é por acaso. Às vezes, ouvir o relato de outro ajuda a organizar aquilo que nunca conseguimos explicar direito.
Se este conteúdo te acompanhou até aqui, deixe seu like. Isso mantém este espaço vivo e me permite continuar lendo os relatos que chegam. E se quiser comentar o que sentiu ao ouvir essas histórias, eu leio sempre. Às vezes, compartilhar a sensação já é suficiente. Enquanto eu contar, nada sai do controle.